Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50. Esse programa que relembra a história dessa escola que faz parte da história da nossa cidade. O Colégio Dominique, então, fundado no ano de 1978, se aproxima aí dos seus 50 anos de história. Proninha, a fundadora, se aproxima dos 80 anos. E para relembrar, então, toda a trajetória dessa escola, a gente está recebendo aqui ex-professores, ex-alunos, pais e avós de alunos também, como é o caso hoje da Ana Maria e do Marino, que vão participar do nosso programa, conversando aqui um pouquinho com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Só pra gente situar, vocês têm uma participação importante na escola, observando ali desde o nascimento, né? Com a relação familiar, então, com o nosso querido Celção, marido da Proninha, e também são pais de ex-alunos, avós de alunos, e testemunharam, então, a escola surgindo ainda na sala da casa da Proninha, lá na rua Cunhambebe, nos anos 1978, né? Casa, né? Como é que foi esse começo de escola? O que vocês têm dessa lembrança? Olha, eu acho que esse sempre foi o grande sonho da Aninha. A vida inteira ela gosta disso, é o que ela gosta, é o que ela se dedicou a fazer e faz tão bem até hoje, né? Aquilo foi um sonho dela. E vocês vendo esse sonho nascendo, assim, já imaginavam que ia se tornar essa escola, com a importância que tem, né? A escola particular mais antiga aqui da nossa cidade, mais longeva, com uma participação importante na história de tanta gente, na minha história enquanto ex-aluno, assim, Sim. Vendo aquela sementinha, vocês já imaginavam que ia tão longe? Olha, eu posso dizer que a Aninha sempre foi uma sonhadora, né? E ela está vivendo esse sonho, na verdade, até hoje, né? Ela vai construindo esse sonho, cada dia colocando uma pedra em cima da outra e tal. E a Aninha sempre foi que a gente viu que ela, apesar de se mostrar assim, uma pessoa assim, frágil, né? Assim, você olha para a Aninha, é uma pessoa frágil, mas é uma pessoa extremamente determinada, né? Na conquista dos objetivos dela. Eu acho que às vezes as pessoas confundem a delicadeza com fragilidade, né? Porque ela é uma pessoa emotiva, né? Até hoje chora quando encontra a gente, ex-alunos, eu me lembro, chorava nas nossas formaturas, assim, mas isso eu vejo sempre como uma força, né? A força de que, poxa, é o meu sonho, é alguém que eu marquei a história, assim, então, mas transmite com essa leveza, com essa delicadeza, assim, Sim, que foi uma dela, marca, né? Eu me lembro muito desde criança de ver o cuidado da Proninha em cada detalhe, nos enfeites, nos uniformes, no material, tudo com muito zelo. Você vê que fica evidente que é alguém que está fazendo aquilo por paixão. Não é só o meu negócio, não é só o meu business, né? É alguma coisa que acredita, né? E a percepção que eu como aluno tenho. Ela, na verdade, sempre encarou aquilo lá mais como uma paixão, não como um negócio, na verdade, né? Porque a gente percebeu isso durante ao longo de todos esses anos, né? Do convívio inicial, assim, que pelo menos eu, que me tornei parente da família lá, bem mais tarde, né? A gente sempre percebeu que ela sempre construiu aquilo lá com paixão mesmo, né? Porque se fosse um negócio, eu não sei como seria hoje, né? O resultado... às vezes acaba pensando só no retorno e cortando e economizando algumas coisas que eu acho que é justamente o que faz a escola ter essa magia, ter esse lugar no coração de todos nós ex-alunos, né? Exatamente. Vocês me contavam que a sua relação se aproximando da Ana, começando o namoro ali, foi perto do começo da escola também. Coincidiu tudo junto bastante, ali. exatamente. E a senhora dava aula lá no começo também. Eu tinha uma classe lá, uma turminha que eu dava aula. Isso ainda quando era ali na Cunhambebe ou já aqui na Maria Alves? Bem no comecinho mesmo, então. No comecinho mesmo. E aí eu comecei a dar aula, e depois fui fazer faculdade de educação física, dei aula lá na escola dela, ela me cedeu um espaçozinho para começar a dar aula já de educação física lá, de ter algumas alunas, e ali tudo começou tudo junto.
interessante a gente falar também da figura do Celção, né? O marido da Proaninha. Meu irmão, né? Seu irmão, Meu irmão. que eu sinto que abraçou o sonho junto, né? Assim, não é da área da educação diretamente como Não. era a Proaninha, mas a gente não sempre tem dúvidas. percebeu ele junto ali, dirigindo a carretinha no desfile do Sim, aniversário da apoiando, cidade, apoiando, a gente, aluno sempre olhava, o Celção, ele tá sempre ao lado da Proaninha também, um sonho que era no coração dela, abraçou também a família. Então, o Celção, Sim. o Celcinho, depois a Samanta e Samanta, todo a mundo, a Patrícia, Patrícia, todo mundo ali envolvido por essa. Olha que bonito, né? O poder de um sonho, de contagiar as Contagiar pessoas, todos, né? as É pessoas verdade, é em verdade, volta ali acabou contagiando. com a Proaninha. Lá no início a gente participava até mais intensamente, assim, até dos preparativos para as festas da escola, para os desfiles, né, cívicos que tinha na Sim. cidade na época, que eram muito bonitos, por sinal, né? E o envolvimento do Celção, né, nessa história toda era muito intenso, né? Era Ele no se bastidor, desdobrava, mas ali, sempre nossa, ali, né? ele- Firme, colaborando, todo. É uma pessoa que contribuiu muito com a Aninha para ela realizar os sonhos dela. assim, E na vou até verdade. fazer um parêntese aqui, a gente está falando de educação, mas bonito como exemplo de família, assim, de casamento, né? De um abraçar o sonho do outro e cooperar com o outro. É um exemplo para nós também nesse sentido. Então, aproveitar mais uma vez, render aqui nossas homenagens, não só à Proaninha, mas estender ao Celção ali, então, carinhosamente a gente família, chama assim. né? E agora E a os família filhos, né? toda. O Celcinho, a o Celcinho Samanta, maravilhoso. envolvido, tudo. Netos, todo mundo envolvido, mas eu tenho curiosidade de saber como é que era esse começo de Dominique. Já era todo mundo de uniforminho amarelo, ali na rua Cunhabebe? Já tinha uniforme, que eu me lembro assim, já tinha uniforme, sim, E, já e usava. os alunos já cantavam a música da Cantava, Dominique? pois é. Aí teve um problema, porque eu dava aula numa classe, só que eu sou totalmente desafinada. Aí eu falei, essa turminha que saiu esse ano, coitada, devem cantar o hino da escola desafinado, porque fazer o que eu tentava, cantava. Se foram bons até alunos, hoje né, se aprenderam canta. a cantar desafinado, né? Eu me lembro, a gente fazia filas, exatamente. cantava o hino, tinha o hino oficial, né, que era baseado na nona de Beethoven, Isso, Conhecer o mundo, e tinha o Dominique Nick, Sim. sempre alegre, esperando aprender, eu adorava cantar, eu lembro eu lembra, criança, né? Você claro, lembra, né? eu lembro eu pequenininho, os meus primos mais velhos falavam, canta a música da sua escola, Henrico. E daí eu lá, Dominique, cantava sempre. E a gente cantava, então, e eu me lembro, eu tenho na minha cabeça, eu fechar o olho, eu vejo. A Proaninha falava sempre a mesma frase, depois que terminava de cantar o hino. Uma boa tarde a todos e que Deus proteja todos nós. Ela dizia sempre essa frase antes da gente começar a aula, e era esse cuidado, assim, disso, da Proaninha estar ali desejando a boa aula, acompanhando os alunos, conversando, né? muito preocupada com cada aluno, né? O que cada um estava sentindo, tudo sempre ela teve uma isso. coisa legal nela. Como se fosse uma família mesmo. Uma família, é uma sim. família. Ela Uma coisa legal considera nela é esse todos. contato que ela tinha com todos os alunos praticamente, né? Sim. Além de ser a proprietária da escola, a diretora e tal, mas ela fazia questão de conhecer todos os alunos e de maneira muito individualmente, carinhosa, né? de uma maneira muito afetiva, né? Assim, é muito legal isso. Agora, além da experiência de ver a escola nascendo, de botar a mão na massa ali no começo, vocês têm experiências não só de serem pais de ex-alunos, mas avós também, né? Avós, então com vocês viram a evolução da escola, né? Desde a escola que vocês deu aula, depois os filhos estudaram, até hoje os netos, né? Já são 3 netos, deixa eu não errar o nome aqui, o Gustavo, a Ana Laura, a Valentina, todos estudaram lá. Todos estudaram. A Valentina estuda ainda. A Valentina tem 6 anos, ainda tem lá. O Gustavo e a Ana Laura já se formaram. Já estão estudando, estão na Então, faculdade. Se formaram na escola e depois seguiram. Depois foram para a faculdade. Seguiram já para graduação. Eles comentam da importância das bases que eles aprenderam no colégio, mesmo os seus filhos. Eu pergunto porque, por exemplo, eu estudei na faculdade de Direito, né? E eu me lembro uma vez, eu tinha uma prova de História do Direito e perguntava sobre Napoleão. Eu não lembrava nada que eu tinha aprendido na faculdade. Eu falei, acho que eu faltei nessa aula. Mas eu lembro, lá na Dominique, a Proedileia me ensinou tal coisa. Escrevi tudo aquilo. Olha eu não só. lembrava da matéria do semestre, mas eu lembrava do que eu tinha aprendido 10 anos atrás no colégio. E escrevi, tirei 10 na prova. Assim, Olha então, só. essa base assim, que Uma base reverberou. boa, E até verdade, hoje, assim, às vezes eu tô aqui apresentando no rádio, eu lembro da linha de teatro que eu fiz lá na escola. Então, fundamento
ensinamentos para a gente como profissional, né? Hoje vocês já têm condição de ver isso com os filhos e com os netos evoluindo? Sim, sim, com certeza. Foi uma base excelente. Tanto é a Laurinha, no caso, né, que entrou na faculdade direto, fez o Enem e entrou numa faculdade federal. Ah, é? Está estudando onde? Lá em Seropédica. Muito bom. Então, a aluna da Dominique saiu direto, não precisou de cursinho, nem nada? Nada, foi direto. Engenharia florestal em Seropédica, tá bem na escola. Parabéns. Então, isso significa que a base foi boa, né? Que a Dominique colaborou muito para ela ter essa estrutura hoje. Muito bom. A gente aproveita aqui para dar os parabéns para os professores, assim, que se dedicam muito. Sim, também a gente está falando certeza. aqui bastante da direção, mas a gente sabe dos professores que estão ali no dia a dia com os alunos também. E os filhos de vocês, o Luiz Fernando, o Rafael e a Lilian, também estudaram lá, pelo que eu estou calculando aqui, estudaram aqui na época na Maria Alves também, pegaram esse período da escola, né? Os dois começaram lá na Cunhambebe, começaram lá, né? Os dois começaram já lá na pré-escolinha, Então estudaram lá desde o início mesmo. Assim. Primeiro contato com escola de todos estudaram eles lá foi na Dominique. A vida inteira. Eles, na verdade, eles não estudaram direto no Dominique. Eles fizeram uma boa parte, depois eles foram para Anchieta, porque estava ali ao lado de casa, Sim, que né? era mais fácil. E aí depois retornaram. Depois o Rafael retornou, a Lilian também. Eu estou me lembrando aqui, falando isso do aprendizado, né, depois de vestibular, né, no período que eu estava lá a gente estudava com o material do Positivo, eram as apostilas da Positivo. Durante anos eu guardei várias, assim. Eu me lembro de uma ocasião em que passava na época, era o maior sucesso com as crianças, o seriado do Sandy Júnior, lembra disso? Passava de domingo na Globo e eles usavam a apostila do Positivo, que era um seriado que o Sandy Júnior estava na escola, né? E eles tinham uma apostila igual a gente se achava tanto. E a apostila era igual da Sandy Júnior e tal. E era um material muito bom que a gente usou durante muitos anos. Hoje em dia é um outro material didático que usa-se lá, mas eu tenho muito dessas lembranças, assim, construiu muito foram, né, acho que 11 anos que eu estudei lá no Colégio Dominique, tenho muitas lembranças, então, do estudo, das atividades todas, assim, e muito também da Proninha, da família toda lá, então, eu penso, não tenho filhos ainda, mas eu sempre penso, poxa, se eu tiver filhos, eu quero que eles tenham a oportunidade de viver aquilo que eu vivi, de experienciar aquilo que eu experienciei, de estudar naquela escola com aquele espaço, a gente corria na quadra e brincava no gramado, assim, é um desejo que eu tenho e que vocês tiveram a oportunidade de ver com os filhos e depois os filhos com os netos, né? Desde a mais novinha, então, a Valentina, o Gustavo e a Laura também. Eu quero, pra gente caminhando pro final, fazer uma pergunta primeiro pra Ana, depois pro Marino. Vocês estão aqui, foram convidados para participar porque vocês fazem parte da história do Colégio Dominique. Eu quero saber, então, a importância que o Colégio Dominique tem na sua história. Vai ser difícil falar. Tem uma importância muito grande, né? Por todo o apoio que a Edinha sempre deu aos nossos filhos, por dificuldades que a gente passou, e ela sempre esteve presente. Então a importância é muito grande, mistura tudo. Mistura a diretora, a professora, a cunhada, a irmã, o irmão. É muito importante. Fez uma grande diferença na nossa vida. Muito importante. Marino, saber então a importância que o Colégio Dominique teve na sua história, na história da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Só o fato de poder ter, né, essa liberdade de você ser muito próximo, né, de quem é o dono da escola, o proprietário da escola, de ser da sua família, né? Só isso aí já engrandece demais, né, a relação que a gente tem com a escola. Então, Dominique realmente faz parte da minha vida, da vida do casal, da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E a gente torce para que a Dominique sempre caminhe nesse sentido, assim, de agregar, né, valores bastante bons, assim, na vida de todas as famílias, dos alunos que passam por lá. Esse é o recado que queria deixar aí.
Muito obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Então, poder saber um pouco mais da história desse começo, né? Acompanhar um pouco mais. Então, da mesma forma que a Dominique fez parte da minha história, fez parte da história do Marino, da Ana, faz parte da história da nossa cidade. Então, já ir caminhando para 50 anos, a escola particular mais antiga da história. E aqui no Dominique Rumo aos 50, você vai poder continuar ouvindo histórias, se emocionando, relembrando momentos aqui com a gente. Não perca, então, fique ligado até a próxima edição do Dominique Rumo aos 50 aqui na Rádio Costa Azul. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.